Oi, meus amores, que bom encontrar com vocês. Me perdoem, precisamos interromper os nossos estudos por alguns dias aí, se não me engano, fazem 3 semanas que nós tivemos a nossa última conversa, mas foi necessário para que organizássemos algumas questões da nossa vida profissional. Acho que conseguimos resolver os problemas, mas vamos dar continuidade aos nossos estudos. Estamos na segunda parte de O Livro dos Espíritos, que tem como título Do Mundo Espírita ao Mundo dos Espíritos. Estamos no capítulo 2, que trata da encarnação dos espíritos. E vamos começar hoje a segunda sessão do texto, que tem como título A Alma. Questão 134. Que é a alma? Allan Kardec, na introdução de O Livro dos Espíritos, ele já deu para a gente uma breve noção do que vai ser abordado aqui. Rogério, quer dizer que lá a ideia foi colocada e agora os espíritos, como é que é isso? Vamos lembrar que sempre na introdução de um trabalho científico qualquer, e essa organização da doutrina não deixou de obedecer a um método científico, sempre na introdução de um trabalho que se quer apresentar uma ideia nova, normalmente o autor coloca os pontos fundamentais para que aquela ideia nova, para que aquela doutrina seja bem entendida. Então, Allan Kardec vai pontuar na introdução, nós já falamos sobre isso lá atrás, os principais elementos. E aqui agora está sendo desdobrado. Precisamos lembrar também, vocês vão entender por que rapidinho, que normalmente Allan Kardec ele esgotava todas as possibilidades de questionamento, todas as possibilidades de dúvida em torno de uma questão qualquer. E nós estamos lembrando isso porque a questão 134 se desdobra em 3 questões. A gente tem 134, 134A e 134B. E, na verdade, todas elas vão praticamente responder a mesma coisa. Que é a alma? Um espírito encarnado. Lá na introdução já tinha sido dito isso. Dentre os vários entendimentos poéticos, religiosos que existiam em torno do termo alma, Kardec precisava situar, por isso que na introdução ele já colocou isso, qual é o entendimento que estava sendo apresentado pelos espíritos e que estava sendo adotado, nessa doutrina construída, na verdade, pelos espíritos. Por isso, o que é a alma? Um espírito encarnado. 134A. Que era a alma antes de se unir ao corpo? E aí a gente pode pensar, nossa, mas isso daí é meio óbvio. Kardec sabia disso e os espíritos também. Mas exatamente para não deixar dúvida nenhuma, ele fez a pergunta. Se a alma é um espírito que num determinado momento encarnou, antes de ser esse espírito encarnado, ele era o quê? E aí os espíritos, para serem bem taxativos, respondem que antes de se unir ao corpo, a alma era um espírito. Qual é a resposta? Espírito. Mas aí, para encerrar completamente qualquer possibilidade de dúvida, Kardec ainda pergunta: as almas e os espíritos são, portanto, idênticos, a mesma coisa? Os dois são exatamente a mesma coisa? E os espíritos respondem que sim. E eles ainda aí começam a argumentar um pouquinho, que essas 2 primeiras respostas foram bem secas, diretas. Aí eles constroem. As almas não são senão os espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível. Na primeira parte, foi questionado, na primeira parte do livro, foi questionado o que era o espírito. E a resposta que os espíritos deram para Allan Kardec era de que o espírito é o ser inteligente da criação. Por isso a colocação aqui de novo, Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível. É um dos, não é o único. São milhares e milhares e milhares. A gente não tem nem noção nem dimensão de quanto. Os quais temporariamente revestem um invólucro carnal. Eles tomam dessa roupa e vestem, vamos dizer assim simbolicamente, essa roupa,
para se purificarem e esclarecerem. E isso é muito interessante porque já dá para a gente uma dimensão também de qual é o objetivo da encarnação. Por que a gente tem que tomar um corpo físico para vir aqui para a Terra? Para nos purificarmos e para nos esclarecermos, para nos libertarmos daquilo que talvez tenhamos ainda de negativo, de sujo, aquilo que nos prende ainda a matéria, aquilo que impede que a nossa luz brilhe, vamos dizer assim, e ao mesmo tempo para aprendermos, para nos esclarecermos. Questão 135 também tem um desdobramento. Há no homem alguma coisa além da alma e do corpo? Muito bem, já sabemos que o espírito é o ser inteligente da criação, já sabemos que o corpo é formado pela matéria, já sabemos que a alma é o espírito encarnado, mas nesse homem que está aqui, né, que aparece, essa personalidade aqui, esse ser quando está encarnado, o homem aqui da Terra, homem, mulher, ser humano, existe alguma coisa nesse ser humano além da alma e além do corpo? E aí, os espíritos vão começar a apresentar para a gente alguns elementos que já foram, na verdade, eles já foram introduzidos lá atrás da primeira parte, mas eles vão voltar ao assunto, porque eles respondem que existe o laço que liga a alma ao corpo. Por que isso? Porque nós temos dois elementos que são formados por substâncias distintas. Nós temos a matéria e nós temos o espírito. Nós temos alguma coisa que é tangível, palpável, que permite ser impressionado, aliás, que permite impressionar, vamos dizer assim, os nossos sentidos, que pode interagir nesse mundo físico no qual nos encontramos, mas nós temos também o espírito que preexiste a essa matéria, né, que preexiste a esse corpo e que é independente dele. E aí, muito bem, como é que a gente pega duas coisas que são distintas e coloca elas juntas? É necessário alguma coisa para fazer essa ligação, para prender esses dois elementos. E é disso que ele está falando agora. Então, em cada um de nós, seres humanos aqui da Terra, encarnados, existe um corpo material, existe um espírito e existe um laço que prende, que une esse espírito ao corpo. Ele continua. De que natureza é esse laço? E aí a gente pode pensar. Se liga a matéria e o espírito, tem que ser de alguma forma material para poder se prender a essa matéria, mas tem que ser também de alguma forma sutil para conseguir chegar nesse espírito. Por isso, os espíritos respondem para a gente que é de natureza semimaterial, isto é, de natureza intermediária entre o espírito e o corpo. É preciso que seja assim para que os dois se possam comunicar um com o outro. Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente. É através desse laço que o espírito atua sobre a matéria e a matéria recebe também, né, ou interfere de alguma forma na existência desse espírito. E essa questão ainda tem uma nota que Allan Kardec apresenta para a gente, porque ele vai explicar assim. O homem é, portanto, formado de três partes essenciais. Primeira, o corpo ou ser material, análogo ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Então a gente tem um corpo que na sua essência ele é semelhante ao corpo dos animais, porque a matéria é da mesma forma, e ele é animado, o que dá vida a esse corpo é o princípio vital. O que já mostra pra gente que o corpo com um espírito sem princípio vital não está vivo. São elementos que se completam. Ah, Rogéria, mas só que você não disse ali que, aliás, os espíritos não disseram que existem, são três elementos, a alma, o espírito e o laço que une os dois? Pois é, esse laço que une os dois também é responsável por armazenar esse princípio vital que vai garantir a vida. Quando ele se rompe, a vida não é mais possível. Kardec ainda continua. Segundo elemento, a alma, espírito encarnado que tem no corpo a sua habitação. E olha que interessante, isso aqui, o corpo, é uma habitação do espírito durante essa existência física. Não é o espírito.
Nossa identidade não está no corpo. O corpo é a casa que eu estou habitando neste momento. Que eu posso fazer com que se destrua mais rápido, que eu posso fazer com que seja preservada, mas que normalmente é bem preservada quando o morador dessa casa está equilibrado. O que significa que não adianta a gente tratar só o corpo. Nós temos que cuidar da saúde do espírito. Terceiro, o princípio intermediário ou perispírito, substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e liga a alma ao corpo. Tal num fruto, o germen, o perisperma e a casca. Então, só para deixar bem claro, existe o perispírito. O perispírito é uma substância semimaterial que ao mesmo tempo serve de primeiro envoltório, então é um primeiro corpo para o espírito, por isso que muitos definem o perispírito como sendo o corpo espiritual, a gente encontra esse entendimento com frequência, e é ele que vai ligar a alma ao corpo. Essa explicação dá para a gente já a noção, né, de que mesmo quando o corpo morre, quando esse corpo material deixa de existir, o corpo espiritual ele continua existindo, porque uma das funções dele é ligar a alma ao corpo, mas ele é o elemento, o envoltório primordial, primeiro desse espírito. Questão 136. A alma independe do princípio vital? A alma precisa do princípio vital, daquele princípio que falou lá atrás, que é o que vai garantir a vida do corpo físico? A alma precisa disso? E aí, eles lembram com uma provocação, né? Eles lembram a gente de coisas que já foram ditas lá atrás. Porque eles vão questionar o seguinte: o corpo, questionar não, afirmar, o corpo não é mais do que um envoltório. Repetimos-lo constantemente. Tipo assim, olha, a gente já disse que o corpo é só uma habitação, uma roupa. Isso significa que o espírito consegue sobreviver sem o princípio vital. Não é o espírito que precisa do princípio vital, é o corpo. 136A. Pode o corpo existir sem a alma? Olha que interessante. O corpo físico pode existir sem a alma? Pode. Lá atrás eles já estavam dizendo isso. Entretanto, desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. Nós temos casos aí, vamos dar um exemplo bem simples, né? E aí, tá falando da existência, não tá falando da sobrevivência, tá? São coisas diferentes. Porque nós temos muitas vezes casos de espíritos que estão talvez, e aí é um exemplo bem simples mesmo, tá, gente? Só pra gente ter uma primeira dimensão disso. Nós temos casos de espíritos, aliás, de seres, de homens, de mulheres, que passam por problemas de saúde graves, que estão às vezes em coma durante muitos e muitos anos, e o espírito está liberto, ele está transitando, ele está em outros lugares, porque é possível que isso aconteça. Ele não abandonou completamente o corpo, por isso que ele fala que desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. O corpo vivo, a alma tem condições ainda de estar ligado a ele. O corpo pode existir sem que a alma esteja presente o tempo inteiro. São só uma das questões para a gente começar a pensar. Isso exige sim uma série de aprofundamentos lá para frente, mas é só para a gente trazer essa primeira dimensão agora. Antes do nascimento, ainda não há união definitiva entre a alma e o corpo. Enquanto que depois de essa união se haver estabelecido, a morte do corpo rompe os laços que o prendem à alma e esta o abandona. O corpo ele continua existindo, mas a alma não está mais presente nele. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. Em muitos casos de morte cerebral é isso que a gente percebe. O cérebro não estando mais funcionando, como o cérebro é a sede, vamos dizer assim, né, da mente, é esse ponto de ligação primordial, o espírito não pode voltar a habitar aquele corpo. O processo de desligamento já começou a acontecer. Mas
ainda existe fluido vital movimentando ali, que não vai se manter em função, aliás, em ação, né, em renovação durante muito tempo, mas existe a possibilidade. Para terminar, 136b. Que seria o nosso corpo se não tivesse alma? Simples massa de carne sem inteligência. Tudo o que quiserdes, exceto um homem. O que dá a cada um de nós a característica de humanidade que nós apresentamos, a capacidade de sentir, de raciocinar, de perceber tudo aquilo que está à nossa volta, isso é dado pelo Espírito que anima esse corpo. Tudo isso é característica, condição da alma presente nesse corpo. O corpo sem a alma é só uma massa de carne, qualquer coisa, menos o homem. Ficamos por aqui e voltamos em breve. Um beijo grande para vocês.